Estamos aqui para comentar sobre as nossas teorias, né, sobre Love of Shadows. Hoje mais comentando um fato sobre Love of Shadows que a gente quer comentar muito com vocês, que a gente viu que vocês queriam que a gente comentasse. Polêmica. Estamos aqui com a Raíssa. Olá! E a Mari. Oi. Elas são do Idris. O Idris é o maior site da América Latina. Uau! Sobre os caçadores de sombras. Quiçá do mundo, será? Estamos aí pra isso. Esse daqui é mais um comentário, jogar um shade aqui num casalzinho que a gente sabe que muita gente gosta. Não existe casal. Existe só um outro. A gente vai problematizar um casal que a gente sabe que muitas pessoas gostam, tá? Então, que é... Você nem quer falar o nome, né? Kieran, porque, né, ele só pensa nele. Exatamente. Vamos falar sobre Kieran e Mark. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers de Lord of Shadows, porque acontecem várias coisas que faz a gente duvidar um pouco da integridade desse tal Kieran aí, né? Porque, assim, em Lady Midnight, né, ele começou lá, Já era um bosta. Não, ele era um bosta. Ele teve lá toda aquela... Ele fez todo aquele rebuliço pra fazer o Mark voltar pra ele, né? Ele fez a denúncia lá pra caçada selvagem, lá pro rei Jancil e tal. E deu ruim, né? A Emma acabou sendo chicoteada, o Julian também. E foi horrível. E no final do livro, ele meio que tentou salvar ali a família pra tentar se redimir, né? Mas em Lord of Shadows acontecem algumas coisas. Eu acho que acontecem algumas coisas que pode deixar mais explícito a moralidade ou talvez a doabilidade do personagem. É, porque assim, só pra dar uma base, assim, né, do que aconteceu, basicamente o Mark ele foi obrigado a conviver com o Kieran, porque ele precisava do depoimento do Kieran lá pra Clávia, né? E o Kieran, ele não tinha memórias, né, do que tinha acontecido. Então, o que mais me deu raiva durante o livro é realmente ele não ter a memória disso, né? Ele virou um pobre coitado que você não entendia porque que todo mundo tava meio que sem falar com ele, meio que contra ele. E o que eu achei estranho é que em nenhum momento meio que ele imagina que ele fez alguma coisa terrível. Né? Por causa que, tipo assim, se tá todo mundo meio que... Inclusive o Mark, tipo, o Mark meio que desconversa e fala... que a gente teve um desentendimento, não sei o quê. Mas, tipo, ele nunca, assim, desconfia, ou sei lá, que foi alguma coisa imperdoável, digamos assim. Foi uma coisa, assim, séria. O Mark, ele... Meio que no final ali de Lady Midnight, ele dava pra ver que ele já tava bem próximo da Cristina, né? E, assim... É o que a gente até tava comentando, tipo... Ele tava vendo que era um relacionamento saudável pra ele, sabe? Não sei, mas aí a Cristina também terminou lá com o Diego, né? Tipo, naquele negócio que ela achava no mole. Ele meio que ficou chateado, não sei, pela Cristina tá com o Diego. Tem vários momentos que a Emma até percebe que o Mark tá olhando um pouquinho torto pelo caso do relacionamento da Cristina e do Diego. Aí olha alguma coisa assim, os dois estão juntos, os dois estão um pouco fofos. Então, tipo, ele olha torto, ou então ele sai de cena, vai pra outro lugar. Cara, sabe o que me deixou muito mal? É que assim, o Mark, meio que ele... Assim, ele no começo do livro ele começa, tipo, falando, o Kieran, né, tipo, babaca e tal, deixa ele pra lá. Daí quando ele recebe a notícia de que o Kieran, ele ia ser sentenciado à morte, ele larga tudo que ele tá fazendo e vai atrás dele, sabe? Tipo... Isso me deixou bem... Mas não, faz sentido. Não, faz sentido. Ao mesmo tempo que ele larga tudo, não é bem assim, por causa que no começo ele reluta. Mas, tipo, mas ele vai e sem avisar os outros, né? Sim. Ele avisa entre aspas, porque ele ele avisa a Cristina. A Cristina. Porque, né? Não, mas no começo, assim, quando o Gwen, sei lá, como é que se fala o nome, o Fado lá. O Fado. Quando ele vai lá, tipo, fala, Mark, tu tem que salvar o Kieran, não sei o que, não sei o que. Ele fica meio assim, não, tipo, eu acho que o fato dele ter ido lá foi mais alguma coisa assim. De agradecimento. Tipo, eu não vou apagar tudo o que aconteceu entre a gente, sabe? Não uma coisa assim tão... Nossa, eu faço tudo por ele. Mas uma coisa assim, eu acho que eu devo isso a ele por tudo que a gente passou. Sim, exatamente. Tipo, de certo modo ele é agradecido, porque, tipo, enquanto ele tava sem a família dele, o Kieran tava lá com ele. Então, assim...
Só que eu acho que esse é um ponto bem relevante pra história, que ele só tava realmente com Kira porque ele tava sozinho. Talvez, é o que a gente até tava comentando, né, assim, tirando tudo que aconteceu depois, que a gente vai comentar, né, a gente até levantou essa questão, tipo, será que ele teria ficado com Kira se fosse uma situação, assim, normal, sabe, tipo, se não fosse aquela pressão da caçada, tipo, ele meio que foi um porto seguro, né, pro Mark. Isso é curioso, que foi um ponto que a gente levantou quando a gente leu Lady Midnight. Acho que até no Shadowcast a gente comentou uma coisa assim. E no segundo livro tem uma passagem exata disso, que o Mark se questiona isso. Ele fala assim, tu acha que as escolhas que a gente faz quando a gente é livre não são as mesmas escolhas que a gente faz quando a gente tá preso a algo? Tipo, eles estavam os dois sozinhos, presos num lugar, sofrendo, e eles não tinham outra opção sem ser um ou outro. Mas se eles tivessem outras opções, será que eles teriam escolhido um ao outro, ou foi um refúgio? E foi justamente quando o Mark levantou essa questão, eu pensei, meu Deus do céu, essa questão tinha levantado desde o primeiro livro, sabe? Ficou uma coisa muito assim, aquela sensação de, eu acho que eu tava entendendo o que a história tava querendo passar realmente. Só que o que eu acho engraçado é que muita gente comenta que o Kieran fez certas coisas maldosas, erradas, porque ele era uma fada. Então era diferente no local onde ele cresceu, viveu. Só que não, gente. Tipo, no mundo de hoje existem várias pessoas exatamente como o Kieran. É a mesma coisa que você, assim, trazendo agora pra vida real, a gente falar, tipo, aquela pessoa ela teve uma vida tão sofrida, e daí agora, por isso que ela trata assim a pessoa que ela tá agora, né? Tipo, eu acho que é meio que justificar os erros. Tipo assim, tu pode ter um porquê, mas esse porquê não pode ser uma justificativa. Assim, a gente viu, inclusive em bastante Lord of Shadows, indícios de relacionamento abusivo, né? Hoje em dia a gente fala tanto de relacionamento abusivo, né, na nossa vida real, e a gente viu isso no próprio livro, né? Que é aquela coisa dele fazer o Mark se sentir culpado o tempo todo, do Mark se questionar o tempo todo, e daí, eu vou já até pular pro final agora, que é quando ele recobre as memórias, mas daí ele faz o Mark se sentir mal, porque tipo, mas você me usou e não sei o que, cara. Você mentiu pra mim, gente. Não. Isso é tão relacionamento abusivo. Tipo, ele lembrou que ele fez terrível com o Mark, mas mesmo assim ele jogou aquela culpa no Mark por o Mark ter mentido, e como se a coisa pior fosse o que o Mark fez. Fosse o que o Mark tinha feito. Eu acho que assim, que usar a palavra relacionamento abusivo talvez seja uma coisa muito forte. Eu usava assim, se for ver os comentários que eu fiz em Lady Midnight, o primeiro livro, no Shadowcast, eu usei essa palavra. Nem foi Lord of Shadows, no primeiro. Justamente pelo Kieran ter meio que manipulado, ter assim, feito uma coisa, tipo assim, querer roubar o Mark fora da vontade dele, né? Isso, Lady Midnight foi uma coisa que a gente viu. Né? Mas eu acho que assim, talvez essa palavra relacionamento abusivo seja muito forte, porque eu não sei claramente se a Cassie quer passar isso, ou se ela acabou passando isso por acaso. Pra mim, pra ti, pra Rai, não sei. Eu lembro que quando a gente tava lendo, tu tava lendo o livro, eu não tinha comentado contigo, tu mandou um áudio, meu Deus do céu, o Kieran é muito abusivo, isso é um relacionamento abusivo, como é que as pessoas não vê? E eu falei, meu Deus, não é só eu que tô pensando isso, tipo, eu nem tinha comentado contigo e tu comentou, então foi uma coisa assim que, né... Mas assim, eu talvez usaria a palavra possessivo. Talvez assim, se a relacionamento abusivo for uma coisa muito forte pra lidar, que a gente não tem certeza absoluta, até porque é um livro YA, que é um livro jovem adulto. Eu não acho que ela exploraria uma coisa abusiva tão claramente que a gente não tivesse dúvidas que ela queria dizer aquilo. Mas então eu falaria assim que eu acho que era possessivo. Sim. Ele tem tipo, um amor, um relacionamento. Eu não tô dizendo assim que ele não ama o Mark, mas muita gente que é possessiva, que é abusiva, também ama, entendeu? A pessoa. E daí existe o famoso crime passional, né? Né? Que tipo, a gente acaba vendo muito hoje em dia. Então, assim, é uma coisa errada, mas a gente não tá dizendo que não tem amor, entendeu? Talvez assim, né? No primeiro livro, eu acho que o papel dele foi meio que interferir na história até da Emma, do Julian, dos Blackthorn. Mas né, nesse livro, eu acho que o papel dele foi, assim, mais fortalecer os dois. Desenvolver o Mark, a Cristina e aquilo. Até, assim, a própria Cristina. Eu notei muito que ela, no livro, ela meio que, assim, a principal característica da Cristina, ela é uma pessoa gentil, uma pessoa que vê o lado bom das coisas. Que vê o lado bom das pessoas. Eu acho que
ela desenvolveu um relacionamento com o Kieran, assim, de proteção, por saber que ele é uma pessoa assim, mas eu não tô dizendo que ele é um vilão. Eu nunca assim vou dizer assim, ele é uma pessoa má, ele é um vilão, ele faz o que ele é mau. Nem acho. É uma coisa que tá nele. Ele é problemático. Ele é problemático, sim. E eu acho que a Cristina meio que tem uma... Ela é meio mãe. Eu acho a Cristina, assim, com um sentimento materno nela. E ele não é uma má pessoa, assim, ele é um vilão, ele não é uma pessoa ruim. E eu acho que ela viu isso nele, ela viu que ele é problemático, mas que ele não é uma pessoa que quer fazer o mal. Ele tem as atitudes dele, até assim, ó, voltando lá pra Lady Midnight, até nas próprias chicotadas. Ele não fez com a intenção de que o Julian e a Emma fossem chicoteados. Então, Mari, mas eu vou falar, ele não chegar fez, na questão. até porque ele não podia prever o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Mas aconteceu, então, e ele se sentiu aliviado por isso. Entendeu? Mas eu vou chegar naquela questão que Egoísmo, sim. Mas eu falo, assim... Até porque ele tirou ele fez tudo isso, não foi porque ele era bonzinho, ele fez tudo isso pra tirar o Mark da família. Mas eu não falo... Porque ele não estava pensando no Mark. Porque ele não estava pensando em si mesmo. Esse é o problema. Tem algumas pessoas que não pensam no que os outros estão passando, e tá pensando só em si. Então, tipo assim, eu estou irritado, então eu quero... magoar, eu quero, tipo, dar um jeito de conseguir o que eu quero. Tipo, a Mari falou assim, que talvez a Cassie ela não tenha querido passar essa mensagem de relacionamento abusivo. A gente não sabe com toda certeza. Mas assim, foi o que nos passou. Se a gente for trazer pra nossa vida, assim, pra vida real, esses indícios de, por exemplo, a pessoa, às vezes, o abusador, né, assim, usando uma palavra bem forte, às vezes ele realmente não percebe que ele ele tá sendo possessivo. Às vezes é realmente da natureza dele. Mas também cabe à pessoa que tá sofrendo esse abuso não aceitar isso, né? Então é aí que a gente quer chegar. Tipo, o Mark aceitar isso, eu acho que é muito... ele evoluir naquilo que ele já evoluiu nos livros, sabe? Tipo, ele voltar pra trás. Lord of Shadows, ele totalmente já tinha noção de quem era o Kieran. Desde o começo, ele simplesmente... Eu acho que ele realmente foi lá atrás do Kieran pra ajudar o Kieran, simplesmente pra retribuir o que o Kieran fez pra ele lá no Reino das Fadas. Eu acho que a maior prova, assim, do egoísmo, assim, da possessão, assim, do Kieran pelo Mark, tipo aquela cena da chicotada, que o Mark não foi chicoteado, o Mark não ia ser chicoteado, tipo assim, em primeiro lugar ele fez tudo aquilo pra tirar o Mark da família sem saber se o Mark queria sair da família. Eu acho que ele até sabia que o Mark queria ficar com a família, eu não lembro muito bem. Ou ele imaginava que o Mark queria ficar com a família. Na verdade ele tinha medo do Mark escolher, né, tipo, então antes dele escolher de fato, ele foi lá e não... E daí, assim, quando o Mark quer ser chicoteado, o Julian foi lá e se ofereceu. Quando o Julian se oferece no lugar do Mark, Kieran fica feliz, aliviado, sei lá. Que não vai ser o Mark. Mas, ao mesmo tempo, tipo, é o irmão da pessoa que tu ama, entendeu? A pessoa que tu ama vai sofrer muito mais do que se fosse ele mesmo. Como que a pessoa vai conseguir conviver consigo mesmo, mas o Kieran não tá... Mas o Kieran é aquele sentimento assim, o Kieran sabia que ele ia sofrer menos sendo Julian. Mas o Mark ia sofrer mais sendo Julian, mas ele não se importou com isso, porque ele tava sofrendo menos, entendeu? Bem complicado. Então pra ele é melhor ele sofrer menos do que o Mark sofrer menos. Assim, não sei se vocês estão entendendo a lógica, entendeu? Então, assim, mesmo eles não sabendo exatamente o que vai acontecer, as atitudes, as consequências daquilo que aconteceu, foi uma coisa, assim, nitidamente do egoísmo e a possessão dele. E isso foi só, assim, demonstrado mais vezes em Lord of Shadows, né? Assim, isso. Talvez em menor escala, porque não aconteceu coisas tão graves, mas, tipo, deu pra ver esses indícios de possessão, dessa coisa que ele fazia com o Mark mesmo, de fazer o Mark se sentir culpado o tempo todo. Foi bem complicado. Tem uma cena, assim, que é no começo da parte 2. Que o Mark vai no quarto do Kieran, daí eles se beijam, não sei o que acontece, daí o Mark meio que não quer, assim, daí o Kieran, por que tu não quer? Daí ele fala, porque tu não lembra, mas a gente teve uma discussão, e eu quero dar um tempo, me deixa pensar, me dá um tempo, não sei o que, me deixa refletir sobre isso. E daí o Kieran... O que você tá fazendo aqui? Daí o Kieran, assim, no mesmo momento, dá um chilique. Tipo, sai então, o que tu tá fazendo aqui? Vai embora. Daí ele assim, tipo, eu pensei que tu queria minha companhia, tipo, mesmo se a gente tá, tipo... Se a gente tá afastado romanticamente, eu vim aqui te fazer companhia. Eu vim aqui, tipo, pra gente conversar. Eu quero um tempo, mas, né, vamos conversar.
E o Kieran meio que, quando viu que o Mark não ia dar aquilo que ele queria, meio que mudou totalmente, tipo, sai Mark, então, entendeu? Ai, meio que jogou contra o Mark aquilo, entendeu? Tipo, não, então sai daqui, olha o que tu tá fazendo comigo. Tipo assim, ó, teve muitas situações assim que eu via o Kieran jogando o que o Mark, tipo assim, fazendo o Mark ficar com a culpa, entendeu? Tipo, virava totalmente o jogo, né? Teve uma cena também que... quando ele descobre que eles estão ligados, que o Mark e a Cristina estão conectados. E daí verdade. E daí, tipo, não tava rolando... rolou uma ceninha romântica ali com o Mark e a Cristina, assim, e o Kieran ficou lá observando com ciúmes, daí depois tava o Mark e a Cristina discutindo lá, ele chegou e falou, vocês fizeram isso de propósito. Como se alguém fosse fazer isso de propósito, né? Eu acho que algum dos dois fala, tipo, por que a gente ia querer ficar ligado sangrando de propósito? Não sei se foi a gente que comentou isso, se foi não sei, mas tipo... Mas a gente pensou assim, por que alguém ia querer ficar sangrando de propósito, sei lá. Ainda se fosse alguma coisa, né, mais light, sabe? E daí ele pega e puxa, acontece alguma outra coisa, puxa o Mark e beija ele, dá um beijão, tipo, na frente da Cristina, meio pra mostrar, ele é meu. Né? Tipo assim, ele é meu. Olha bem. My precious. E a Cristina até fica olhando, daí a Cristina fica olhando, daí o Kieran fala assim, se interteu, não sei o que, mas esse showzinho foi pra mim, eu tava olhando mesmo, entendeu? Aquele beijo foi meio que pra provar assim, olha aqui, Cristina, ele é meu, entendeu? Ele é meu. Então acho que isso daí foi meio que uma prova de como ele tem uma certa possessividade com o Mark. Sim. Ele tem muito medo de perder o Mark, muito medo, assim, assim, ó, eu acho que é muito assim, acima das escolhas do Mark, entendeu? Tipo, não, tu não pode, tu vai ser meu, entendeu? Acima das tuas... Parece que o Mark realmente, ele tá ali totalmente passivo na relação. E ele não tem escolha e vai ser o que o Kieran escolher, né? Eu acho que Lord of Shadows meio que conclui com aquela cena do Kieran recuperando as memórias e tal. E o Mark meio que se sentindo culpado. Eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento, porque mesmo o Mark meio que tendo se fragado das coisas que estavam acontecendo, ele se sentiu culpado. Então acho que talvez ele não tenha notado totalmente. Então eu não sei o que vai dar isso ainda. Não acho que seja isso. Eu acho que é porque o Mark é uma pessoa boa. Pode ser. Ele simplesmente ele sabe que o Kieran fez coisa errada. Só que pra ele ter mentido não foi uma coisa boa, mas em questão dele como pessoa. Só que me deixa um pouco preocupado porque deixou muito em aberto, sabe? Porque ele durante o livro, ele se desenvolveu no quesito de ver que o Kieran era só uma coisa que ele tava precisando ter que lidar naquele momento e ele tava se envolvendo mais com a Cristina. Só que aquele final deixou muito em aberto, sabe? Eu acho que ele totalmente escolheu tipo assim, a Rai achou totalmente fechada, eu achei aberto. É 100% Cristina. Por mais que ele fique sozinho. Tipo, Kieran tá longe de questão. Tipo... Eu acho que o desenvolvimento todo do livro me dá pro final, ele não tá com... Porque em nenhum momento ele se mostra... mais inclinado a ficar com... Mas aquele final ele fala lá que você me ama, amo, mas não como a Cristina, não como a Cristina. Pra mim, se tivesse acabado ali os dois, a Cristina ele escolheu. Só que depois, até o final, tem mais um não, mas com ele preocupado. Eu não sei se seria uma preocupação só de tipo... Uma preocupação por, assim... Por tudo que passaram, não uma preocupação assim de porque eu escolhi. O Mark é uma pessoa boa. O Mark é uma pessoa boa. Eu acho que não tá totalmente encerrado, apesar de muita gente achar que tá totalmente encerrado. Eu não sei o que vem por aí, eu não sei agora o que vai acontecer com ele. Tipo, ele foi com o Diego, podia ficar com o Diego, né? Podia, né? Mas a gente quer saber também a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Sobre se ele deve realmente... Não deve não. Deixa pra lá. Ela deve morrer. Mas a questão desse vídeo, na verdade... Não acho que ele deve morrer. Posso abrir outra discussão de mais 24 minutos. Não. Mas a questão, na verdade, desse vídeo é realmente problematizar essa relação dos dois. É tipo assim, ok, você pode chipar quem você quiser, você pode achar que eles são maravilhosos juntos, mas saiba que tem problemas nessa relação. Se você trazer pra vida real, tem muitos problemas. E, deixa o Mark ser feliz, né? E não sei se vai ser tão feliz com o Kieran, assim. Eu não sei se passar por tudo isso pra ele ficar com o Kieran no final. Gente, não seria uma Cristina é uma pessoa preciosa. Mark também, imagina, Mark e Cristina juntos. Eu acho que seria maravilhoso. Inclusive, né? A gente já vai começar o vídeo, Martina. Não. Agora, deixa pra lá. Agora e Raíssa começam a falar de Martina. A gente grava um nosso, então. Mas então, enfim, é isso. A gente quer saber a opinião de vocês também.
E aqui embaixo vai estar as redes sociais das nossas meninas, pra vocês seguirem. O Acessem o Idris, que tem muita coisa lá, muita tradução, muitas notícias e coisas da Cassie e dos livros. E aqui embaixo também tá nossas redes sociais pra vocês seguirem a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito e dá o like no vídeo aqui, bem bonitinho. E até o próximo vídeo com mais teorias e comentando Lord of Shadows.